Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam se cuidando em casa. Estamos aqui se cuidando também para que possamos voltar o mais rápido possível para a nossa quadra, nossa sala de aula, aproveitar as nossas aulas lá no nosso colégio, que é isso que importa. Ok, turminha? Vamos começar com o conteúdo de hoje. Antes, lembrando, não esqueça de entrar, fazer as atividades, né? Colocar em dia o que você precisa lá no Classroom e acompanhar o nosso conteúdo para não ficar para trás. Vamos começar hoje? Vamos relembrar o que falamos na aula passada um pouquinho? Então a gente conversou bastante sobre as peças, né? Falamos das características delas, inclusive, né? Como era cada uma, o tamanho, para a gente não se perder na fisionomia ali delas ali, para a gente não confundir as pecinhas, né? Falamos sobre os movimentos. Lembra que cada uma tem seu movimento, cada uma tem sua particularidade, né? Uma vai para frente, outra para trás, outra anda na diagonal, né? Uma captura de uma forma, outra de outra forma. Então a gente falou bastante sobre os movimentos e eu tenho certeza que ficou gravado na sua cabeça. Falamos sobre as capturas de cada uma das peças, né? Listamos todas elas e falamos sobre a captura. Conversamos bastante ali sobre a questão da diferença de comer, de ganhar a peça, né? Falamos o termo certo que é capturar, né? Então, a gente quando ganha a peça do adversário, a gente captura, a gente não usa outro termo, né? No jogo do xadrez é assim que a gente identifica quando a gente ganha a peça do adversário. E falamos sobre o valor relativo. Então, vimos quanto vale cada peça, não que seja uma regra assim que você precisa seguir na somatória, mas a gente falou sobre o valor relativo para você entender que na questão do sacrifício, na questão de você ganhar uma peça e, consequentemente, perder outra, se vale a pena, se não vale. Então, isso é importante para que quando a gente esteja ali na prática, esteja jogando contra um adversário, você perde uma peça menor, de valor menor, para ganhar uma maior. Então, o valor relativo das peças é importante nessa questão. Não que você, no final do jogo, vá somar suas peças e as peças do adversário para ver quem ganhou. Isso não existe para vitória ou derrota, mas sim para ganha ou perca da peça, né? Então, o valor relativo é importante sim a gente saber para ter uma boa, né, estratégia de jogo ali para surpreender os nossos adversários. Ok? E hoje vamos falar sobre o quê? Né? Vamos continuar falando sobre o xadrez. Então, lembra que a gente falou que o xadrez, se formos se aprofundar nesse assunto, várias aulas, né, falando. Então, ainda a gente deu uma resumida para vocês, né? A gente resumiu um pouquinho os tópicos mais importantes para que vocês tenham uma boa noção do jogo de xadrez. Então, hoje vamos falar sobre o cheque, o checkmate e os tipos de checkmate. Então, a gente vai pensar, né? Vocês pensar em casa em cheque, checkmate, não é a mesma coisa? Então, eles não são a mesma coisa. Cheque é uma coisa, checkmate é outra coisa, e dentro do checkmate existem os tipos de checkmate. Então, são vários tipos que a gente vai dar uma conversadinha, a gente vai ver no tabuleiro, vai ver as anotações que a gente já fez, lembra lá a coluna, fileira. Então, a gente vai conversar bastante sobre isso. Então, o que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês peguem o caderno de vocês, né? Vocês têm a anotação aí das aulas passadas. Você não lembrando na hora dos exercícios, na hora do quiz, você pode dar voltar um pouquinho no caderno ali para relembrar. Não tem problema você voltar a matéria para poder dar continuidade na matéria de hoje. É melhor que você volte e consiga acompanhar do que você não queira voltar e depois fique perdido no meio da aula, hein? Ok? Então vamos começar com o cheque, né? O cheque. O cheque é quando o rei está ameaçado por qualquer peça adversária. Dizemos que ele está em cheque. Então, qualquer peça pode ameaçar o rei. Peão, a dama, né? Qualquer peça pode estar ameaçando ali. Só não pode estar de frente a frente rei com rei, né? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas essa é uma regra que você não pode estar de casa colada rei com rei. Então, isso não pode. Mas se ele está uma casa depois, né? Uma casa, uma preta, uma branca e uma casa preta, ele estando nessa sequência, daí ele pode estar como uma ameaça falsa, né? Então, se seu rei mexe e vai ficar junto com o rei adversário, não pode. Então, isso é uma regra que você não pode ficar rei com rei, mas a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre isso, né?
Então, o peão, o bispo, o cavalo, qualquer peça pode ameaçar o rei adversário. Então, ameaçou, né? Ele ficou na linha ou ele ficou na casa de captura, ele está ameaçado, ele está em xeque. Dar xeque em um rei é movimentar uma peça em que o raio de ação ataque diretamente o rei inimigo. Então ele vai estar na linha, né? Ele vai estar à frente daquela peça que vai capturar, ele vai... o seu rei ou o rei do adversário tem que estar na ação da peça que você vai jogar. Então qualquer peça, até o peão, se ele estiver no raio de ação, o rei estando no raio de ação do peão, ele vai estar em xeque. Então você não pode deixar com que isso aconteça. Aconteceu isso, a gente precisa fugir dessa posição. Então aqui tem um exemplo do xeque. Ó. O rei, a torre branca está dando um xeque lá no rei preto. Ó. Então ele tem opções de fuga? Tem opções de fuga, mas é só para você entender. Isso é uma posição, né, um lance de xeque. Não é xeque-mate ainda, porque ele tem a opção de fuga. Então ele pode fugir, ele pode movimentar que ele vai sair do xeque lá. Então a gente tem que tomar cuidado porque o que eu vejo bastante na escola quando a gente está iniciando, aconteceu um xeque, o aluno se perde, ele não sabe para onde que tem que fugir, ele fica perdido, achou que perdeu ou achou que não tem mais chance. Tem que cuidar. Sempre quando é o xeque, que o seu adversário ele é obrigado a falar que xeque. Ele tem que falar essa palavra, ele está te avisando, ele está te alertando de um possível xeque-mate, mas ele está apenas em xeque. Então, se ele falou xeque, você tem a chance de fugir, você tem a chance de proteger, você tem a chance de capturar a peça que está te dando xeque. Então, isso são técnicas, né? São habilidades que você vai ganhando conforme você vai praticando o jogo do xadrez. Então, aqui tem uma forma de xeque. No xeque, não é permitido deixar o rei em xeque ou entrar em xeque, né? Portanto, no momento em que ocorre, deverá ser solucionado imediatamente. Então, assim, você, com o teu rei, você não pode colocá-lo em xeque. Você não pode, por exemplo, a torre está lá no canto, lá, você com o teu rei coloca na fileira da torre ou na coluna da torre. Você não pode fazer isso. Se você faz isso, você tem que imediatamente solucionar o problema. Então, você colocou em xeque, você tem a opção, você tem a oportunidade de voltar a sua peça. Então, ele é um lance ilegal que a gente fala no xadrez. Então, um lance irregular. Então, coloquei o meu rei não está em xeque. Eu coloquei ele em xeque, é um lance irregular. Eu tenho que voltar a essa posição. Então, eu não posso mexer para aquela casa e deixar ele em xeque. Então, isso é além de ser um lance irregular, mas eu tenho a possibilidade de fazer o retorno da jogada e jogar com outra peça ou jogar o próprio rei para outra casinha, conforme você queira. Eu só não posso fazer esse tipo de lance. Eu fiz esse lance, estou errado no jogo. O meu próprio adversário vai me avisar, ou se for numa partida profissional, teu adversário vai, né, te denunciar para o juiz como uma jogada irregular. Então, teu próprio adversário vai falar que você está fazendo uma jogada irregular. Acontece bastante quando a gente está iniciando no jogo do xadrez, assim, um pouquinho mais profundo, acontece bastante. Quando você está aprendendo, ele é normal, mas tem as possibilidades. Quando você já está no nível acima, você vai fazer uma jogada errada, já vai ter uma consequência. Então, isso é uma jogada que não se pode fazer no jogo de xadrez. E como sair do xeque? Né? Aqui também temos um GIF aqui que mostra, né, você saindo de um xeque. Ó. Uma das opções é fugir com o rei da casa atacada. Na casa vermelhinha ele está sendo atacado, ele está em xeque. Ele não pode passar para o lado, né, que ele continua. Então, ele não pode vir para frente, que ele vai continuar em xeque. Então, ele tem opções. Fugir com o rei da casa. A torre branca está dando xeque nele, ele está fugindo. Então, ele para frente não pode vir. Se ele for para frente, ele continua em xeque. É uma jogada irregular também. Ele vai ter que voltar e fazer outra jogada. Então, só para vocês entenderem as opções que o rei tem para fugir desse xeque. Esse é um pouquinho mais simples, mais fácil. A segunda opção, colocar uma peça entre o rei e a peça que estiver atacando o rei. Então, não consigo mexer o rei. Às vezes acontece esse tipo de jogada. Você não tem opção de mexer o rei, mas você tem a opção de pegar uma pecinha lá e colocar na frente do rei, que é o que aconteceu aqui. Ó. A torre continua dando xeque no rei. O que ele fez? Ele movimentou o cavalo. Então, o que ele fez aqui? Ó?
além de movimentar o cavalo, ele analisou o seguinte: o meu cavalo, no valor relativo, ele é mais fraco do que a torre. Então eu vou colocar o meu cavalo na frente do meu rei. Quando o meu adversário capturar o meu cavalo com a torre, eu capturo o rei, eu capturo com o meu rei a torre dele. Então eu fiz um sacrifício, eu entreguei o meu cavalo para ele, mas eu vou capturar a torre. Claro que se teu adversário já tiver uma habilidade, ele não vai capturar o teu cavalo, mas pode acontecer que ele, né, no calor do jogo, na emoção, ele vai querer capturar para tirar vantagem, e na verdade quem vai tirar vantagem é você. Então essa é uma segunda opção, colocar uma peça na frente do rei. Aqui está o cavalo, mas poderia ser um bispo, poderia ser uma torre, poderia ser uma dama, poderia ser qualquer outra peça. O importante seria proteger o rei e não deixar ele em xeque. E a terceira opção, que é capturar a peça que estiver realizando o ataque. Essa captura poderá ser com qualquer peça que estiver em condições de capturar ou com o próprio rei, se ele puder. Claro, lembra que eu falei lá, né? Se o rei puder, ele pode capturar. Só que ele só anda uma casinha, né? Então vai ser um pouquinho mais difícil. Então ele continua em xeque. A torre dando xeque lá no rei. O que aconteceu? O bispo, que está na casinha B6, capturou a torre lá. Então, às vezes o adversário, ou até a gente mesmo, tem tanta aquela vontade de dar um cheque no rei que você acaba não percebendo o contragolpe. Então, por isso que eu falei lá para vocês, né, nas outras aulas, o xadrez, a gente precisa jogar ele prevendo 1, 2, até 3 jogadas lá na frente, porque é um contra-ataque do teu adversário. Então não adianta eu olhar só no momento, eu fiz aquela jogada e acabei perdendo a peça. Dei um cheque e acabei perdendo a peça. Capturei um peão, capturei um cavalo, que são os mais fracos, e perdi minha torre, perdi minha dama, né? Então ele é um jogo que você tem que ter uma visão lá na frente. Mesma coisa aqui, às vezes aqui a torre veio na vontade, na sede de matar o rei, de dar um cheque no rei, e aconteceu, acabou perdendo para o bispo, né? Então tem que cuidar para não sair no prejuízo nas pecinhas. Quando uma peça é movimentada, fazendo com que uma outra ameace o rei e não a que foi movimentada, chama-se cheque descoberto. Então isso é um tipo de jogada que acontece também no jogo de xadrez, mas assim ele vai levar um tempo assim para você entender o que é esse tipo de jogada, né? O rei, o cheque descoberto. Então, para vocês entenderem, vou repetir. Quando uma peça é movimentada, fazendo com que uma outra ameace o rei. Então, você movimentou, fez uma jogada errada, que a outra peça do adversário está atacando ou está ameaçando o seu rei. E isso se chama cheque descoberto. Então, acontece bastante no jogo, mas às vezes o aluno não entende que aconteceu esse cheque descoberto, né? Ele joga, errei, volta a jogada. Então, acontece bastante, mas esses termos, assim, os alunos não... a gente não é acostumado, assim, a jogar com esses termos. Aconteceu esse termo no jogo, ou aquele termo, né? A gente aprende mais na prática ali, no dia a dia, jogando. A gente viu que teve uma jogada errada, mas, às vezes, o nome passa despercebido. Então, por isso que é legal a gente estar entendendo os termos, né, que o jogo de xadrez tem. Primeira atividade do nosso dia. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente as atividades, né? Na imagem ao lado, o rei preto está sofrendo um cheque, dado pela rainha branca. Presta atenção lá. Então, o rei preto está sofrendo um cheque. Cheque no rei lá. Em seu caderno, anote as jogadas possíveis para que o rei possa sair desse cheque. Uma dica que eu vou dar aqui para vocês, são 3 jogadas possíveis. Então, analisa a imagem, né? Se for o caso, volta lá no tabuleiro que você já tem desenhado, usa, se você tiver peças, se você tiver alguma coisinha aí que você possa simbolizar as peças do xadrez, coloca e analisa aonde que eu posso, o que eu posso fazer para tirar meu rei preto do cheque. São 3 jogadas. Para quem já tem uma habilidade maior no xadrez, vai ficar mais fácil, mas para quem ainda está iniciando, vai sofrer um pouquinho aí, vai se bater um pouquinho para fazer essas 3 jogadas. Mas eu garanto para vocês que consegue e tem essas 3 jogadas. Então vamos dar um tempinho para vocês, usa a cabeça aí, quebra a cachola aí, faça com que pensar um pouquinho, usa o material que você já tem no caderno e daqui a pouco a gente volta aí para dar continuidade nessas questões que vocês vão resolver agora.
Pessoal, então o que vocês colocaram aí como fuga desse rei nessa questão aí? Vamos ver? Então aqui, ó, o rei está sendo ameaçado pela dama. Eu tenho 3 opções de jogada. Primeira, que eu vou colocar para vocês aqui, a gente falou bastante sobre o cavalo, não falou? Então, o cavalo fazendo L, uma casinha para frente e 2 para o lado direito. Entrou na frente do rei, certo? A dama já não ameaça o rei. Isso é uma das questões. Se acontecer de a dama vir com sede e querer capturar o seu cavalo, você vai poder capturar a dama do teu adversário. Então, com a própria dama, com o bispo ou até com o próprio rei. Então, essa é uma das situações. Outra questão, sua dama na frente do rei. Também é uma opção. Então, você protegeu o seu rei, mas deixou sua dama exposta. Vai do seu adversário e vai na somatória das peças, se ele tem mais ou se ele tem menos, para querer sacrificar a sua própria dama. Então, ele vai matar a sua dama, mas com certeza você vai capturar a dama dele. Então, vai depender muito ali do tempo do jogo, como está o desenrolar do jogo, né? Às vezes ele está com mais peça que você, ele pode pensar, eu vou perder minha dama, ele vai perder a dele, nós vamos ficar quites, mas eu tenho mais peça, então eu vou ainda estar se sobressaindo sobre ele. Então, pode acontecer. E a outra jogada é o bispo na frente do rei também, né? O bispo anda na diagonal, lembra que nós falamos? Na diagonal. Então aqui ó, ele pode andar uma casinha só na diagonal e entrar na frente do bispo. Também é uma boa jogada, por quê? Porque o bispo vale apenas 3 pontos, lembra que a gente falou? Se ele tentar capturar, ou se ele quiser capturar o seu bispo com a dama, você vai estar perdendo 3, né? Mas ele vai estar perdendo 9 pontos, que é a dama. Então, uma peça que vale 3 vezes a mais, a dama dele vale 3 vezes a mais que o seu bispo, então vale a pena. Então são as 3 jogadas possíveis que poderíamos sair desse cheque. Essa foi moleza, né? O checkmate. O checkmate é o ponto final de uma partida. Então, o cheque é a ameaça, o checkmate já é o final. Se o rei está em cheque e não existem casas para o rei ocupar, que não estejam ameaçadas, então o rei está em checkmate. Então, você ameaçou ele, colocou em xeque, ele vai fugir, ele vai proteger, ele vai capturar a peça que está ameaçando. Quando você falou checkmate, é que ele já não tem mais opção de fuga. Então ele não vai ter opção de fuga, ele não vai ter opção de captura e ele não vai ter opção de proteção. Então essa é a diferença lá, cheque e checkmate. Então a gente tem que cuidar, às vezes num simples cheque o aluno que está iniciando fala checkmate, né? Tá errado, se ele tem para onde fugir, está errado esse termo. Então, o checkmate é o ápice do jogo de xadrez, né? A gente nós jogamos o xadrez para dar checkmate no adversário. Então, o checkmate é o gol do xadrez, né, que a gente fala, é o ponto máximo, a vitória. Aqui tem uma simulação aqui no checkmate, né? Então, a torre está dando checkmate lá no rei. Se ele vir para frente, continua em xeque. Se ele voltar, continua em xeque. Se ele vir para o lado, nessa coluna, ele também vai continuar em xeque, porque a outra torre está dando checkmate nele lá. Ó. Então ele não tem fuga. Lembra quantas casas o rei anda? Ele só anda uma. Lembra que eu falei, a armadura é muito pesada, ele não consegue andar várias casas. Então ele só vai andar uma casinha por vez. E nesse um movimento ele não tem opção. Então para onde ele fugir, ele vai continuar em checkmate lá. Então, isso é uma jogada e ele é bem comum. Quando você tem 2 torres, ele é bem comum acontecer isso no jogo de xadrez. Principalmente se seu rei estiver, né, para os lados do jogo, ou para cima, ou nos lados aqui, vai ser fácil de acontecer esse tipo de checkmate. Segunda atividade. Agora vamos descrever em seu caderno a diferença entre cheque e checkmate. A gente falou bastante sobre isso, então eu acredito que não vai ter erro. Se você já conhece o xadrez, ainda ficou mais fácil. Mas se você está começando a entender, começando a aprender o xadrez, com o que a gente conversou nos slides passados aqui, você vai fazer isso aí muito, muito simples e fácil e rápido, ok? Vamos dar um tempinho para vocês e a gente já volta continuando a aula.
simples esse exercício, né, pessoal? Então, o cheque é a ameaça e o checkmate é o final do jogo, é quando você derrotou o seu adversário. Então, se você colocou isso simples assim, está certo. Se você elaborou um pouquinho a resposta, melhor ainda. Se você contou um pouquinho do que a gente conversou, o que você entendeu, ficou melhor ainda. Deixa anotado no seu caderno que a gente, quando voltar para a sala de aula, a gente vai conversar sobre isso ainda. Pode deixar anotado. E os tipos de checkmate. Então, cheque, checkmate e os tipos de checkmate que a gente pode fazer dentro de um jogo de xadrez, né? Vamos falar sobre mate do louco e mate do pastor. São dois tipos de cheque que requerem um pouquinho mais de habilidade, um pouquinho assim mais de destreza no jogo. Você precisa entender o jogo, você precisa entender o adversário para poder aplicar um mate desse nível aí, né? O mate do louco é o cheque mais rápido possível do xadrez. Então, em pouquíssimas peças, você ganha do seu adversário. Em apenas 2 jogadas das peças pretas, é possível dar checkmate devido aos erros das peças brancas. Então, assim, além de você ter uma habilidade para iniciar a partida de xadrez, você precisa que o seu adversário cometa alguns erros. Então, se ele fizer uma jogada diferente, ou se ele já entender o jogo, conhecer o mate do louco, dificilmente ele vai cair nessa armadilha aí. Mas é uma opção muito legal que, às vezes, você ganha do seu adversário e ele nem imagina como que você fez aquilo ali. Entendeu? É extremamente raro, já que para sua ocorrência, as brancas devem cometer erros incomuns, mesmo entre principiantes, ao fazer 2 das piores jogadas de abertura possíveis. É extremamente raro? Sim, mas acontece, né? Eu já presenciei em sala de aula, em alguns campeonatos que acompanhei alguns alunos, eu já tive já presenciei esse tipo de cheque. Então, é raro, é difícil acontecer, mas acontece, né? Às vezes ali acontece, você mesmo jogando, você não percebe que fez uma jogada errada, porque você só olha no teu jogo e não olha no adversário e acaba cometendo um erro. Então, acontece bastante por quê? Porque você não prevê a jogada futura do seu adversário, você está vendo só a sua jogada, você quer ver só o desenrolar do seu jogo e acaba caindo na armadilha do adversário. Então, ele precisa ser com os jogadores ali que têm um pouquinho menos habilidade, mas acontece. Pode ter certeza, pode tentar fazer que uma hora você vai conseguir. Mate do louco, o padrão básico. Então, a gente vai entender como que ele funciona. As peças brancas devem abrir avançando com o peão na casa F3. Lembra das anotações? F3. Então, quem começa o jogo? Sempre as peças brancas. Então, o peão branco começou F3. As pretas abrem na casa E5. Então, E5. Então, o peãozinho lá preto, ele pulou 2 casas. Pode pular 2 casas? Pode pular 2 casas. Lembra que a gente falou que a primeira jogada dos peões podem pular 2 casas, não tem problema. Continuando lá, né? Desenvolve o peão branco na casa G4. Então, a terceira jogada, ó, G4. Ele pulou lá na frente, ó. Então, joguei para, sei lá, liberar meu bispo, né? Posso pensar. Então, ele pulou 2 casinhas também. Começou pulando 2 casinhas lá na G4. E, para finalizar, as peças pretas movimentam a dama na casa H4. Movimentou a dama. Aconteceu o cheque. O rei não tem opção de defesa, não tem opção de fugir, não tem opção de contra-atacar a rainha adversária. A gente vai voltar ali e a gente vai entender, ó, a movimentação do jogo. E ele entrou, vou explicar bem rapidinho para vocês. Ó. Ele não pode andar, o bispo, o cavalo não tem como defender. Então, em pouquíssimas jogadas, ali, 2 jogadas, checkmate. Não é assim tão difícil a gente acompanhar e você gravar esse jogo. Então, se você praticar um pouquinho nessa casa, você consegue gravar essa jogada. E é normal você, no começo, você já tentar o mate do louco. Você viu que o teu adversário jogou uma peça diferente e você já aborta a jogada, aborta a missão ali e vai tentar fazer outro tipo de início de jogada. Mas, quando você já tem um padrão ali, você já tem um conhecimento desse tipo de jogada, você vai tentar. É automático para o jogador de xadrez. Essa é a notação algébrica lá, a gente conversou na aula passada, lembra? Então, F3... E5. Por que F3 não tem o P do peão? Porque não precisa. Então, quando
a gente só coloca a coluna e a fileira aqui, a letra e o número, significa que é peão. Então, primeira jogada, F3, foi o peão F3. As pretas, E5, foi também o peão. A segunda jogada, G4. Então, G4 significa que foi o peão, não tem o P. E a última jogada, D, captura, H4, checkmate. Então, D, cheque, na H4, que é a linha e a fileira, checkmate, que é o jogo da velha ali. Então, as anotações, ele é um pouquinho mais avançado, mas é só para você ter uma noção de qual a anotação desse tipo de mate do louco. O mate do pastor é um tipo de cheque mate básico, né, efetuado pelas peças brancas durante a abertura, que segue a ideia de atacar o peão que se encontra na casa F7 e que é defendido apenas pelo rei. Ele é um pouquinho mais complexo, precisa um pouquinho mais de jogadas para fazer esse mate, mas ele é uma opção de quando você começa e você vê que teu adversário já tem um pouquinho de habilidade para fugir do mate do louco, você tenta o mate do pastor. Ele requer um pouquinho mais de habilidade, um pouquinho mais de treinamento, porque ele precisa ser jogado mais peças. Mas também é comum ele entrar e acontecer nas partidas de xadrez, né? Vamos ver como que ele funciona. O mate do pastor, o padrão dele. As peças brancas abrem avançando com o peão na casa E4. E em sequência as peças pretas abrem com o peão na casa E5. Então sempre as brancas começam, né? Elas vão começar lá E4, depois o peão E5 vai ficar de frente, ó. Eu não posso capturar essas peças aqui porque elas estão de frente, então o peão só captura na diagonal. Então aqui ficou trancado, esses dois peões estão trancados, né? Desenvolvendo o bispo branco na casa C4, então ele vai sair lá, ó. O bispo vai lá para a casa C4, anda na diagonal, para atacar o peão preto na casa F7, que está lá, ó. O peão vai estar aqui, ó, casa F7. As peças pretas respondem com o cavalo na casa C6. Então, as pretinhas lá, as peças escuras, vai responder o cavalo C6. E as peças brancas devolvem a dama na casa H5. Então, a dama lá na H5. Vamos procurar H5. Né? H5. Vai andar lá, ó. A dama lá. Se as pretas não defenderem o ponto de F7, as peças brancas dão checkmate com a dama na casa F7. Então, entrou lá. Se ele não defender, capturou e deu checkmate. Nenhuma peça consegue capturar a dama aqui, ó. O bispo não anda para frente, o peão não vai para o lado. Então, é clássico o checkmate. Ele é um pouquinho mais complicado, mas ele acontece no nível do jogador, no nível do adversário, mas você consegue aplicar esse mate do pastor tranquilamente também, conforme você tem habilidade. Essa já é a anotação algébrica. Ó. Lembra que eu falei? Ela é um pouquinho mais detalhada. Ó. E4, primeira jogada, E4, E5. Segunda jogada, bispo, C4, bispo, C5. Terceira jogada, dama, H5 ou dama, F3. Você tem opção. Se às vezes acontece de teu adversário surpreendeu numa casa, você tem a opção de fazer outra jogada. As pretas, cavalo, F6. Né? Ele jogou errado, então um ponto de interrogação ali, né? Uma dúvida, por que ele fez a jogada? E daí 4, cheque, F7, checkmate. Então ele é um pouquinho complicadinho, né? Até o bonequinho ali fez uma cara de surpresa, mas você consegue fazer esse tipo de finalização de jogo. Atividade 3. Anota em seu caderno a anotação algébrica do mate do louco e do mate do pastor. Então anota, se for necessário você anota 2 ou 3 vezes para gravar na sua cabeça, não tem problema. O importante é que você consiga ter essa anotação e entenda essa anotação. Não adianta você colocar letras e números aí no seu caderno e não saber nem o que está acontecendo. Então, olha para ele, por que é um F3, eu acabei de falar, por que ele está em cor diferente. Ó. Se está em cor diferente é porque são peças de cores diferentes, brancas e pretas. Então, entenda, anota no seu caderno e entenda esse tipo de anotação e esse tipo de mate. A gente volta daqui a pouco, eu dou um tempinho para você e a gente já volta para continuar nossa aula.
Anotado, pessoal? Conseguiram entender as anotações? Né? Ficou fácil, né? Para finalizarmos, o quiz do dia. O cheque do louco e o cheque do pastor são: alternativa A, apenas para jogadores profissionais? Alternativa B, usados no final da partida? Alternativa C, usados no meio da partida? Ou alternativa D, usados para surpreender o adversário no início da partida? Conversamos bastante sobre isso e eu falei bastante sobre isso, hein? A gente já volta com a resposta para vocês aí. Quem respondeu a questão D ficou fácil, né? Usado para surpreender o adversário no início da partida. Então, os tipos de cheque que a gente estudou, do louco e do pastor, é sempre no início. Não tem como você estar finalizando o jogo e tentar aplicar um cheque desse. Não tem como. É sempre no início. O que nós vimos hoje, turma? Né? Vimos o cheque, vimos os tipos de cheque-mate, né? Mate do louco, mate do pastor, e o cheque-mate, que é o gol do xadrez, né? É a parte final. Então, espero sim que vocês tenham entendido, tenham gravado esses tipos de jogadas. Assim, eu não quero que você tenha em decor ou decorado a notação algébrica, mas se um dia você estiver jogando num nível um pouco mais avançado, você consiga aplicar esse tipo de cheque, né? Eu creio assim que com o passar do tempo, com a habilidade e com a prática, você vai aplicando esse tipo de jogada automaticamente, vai ser da tua cabeça automaticamente, né? Treinem as jogadas anotadas, né? E até a próxima. Então, você anotou, usa a tua anotação para você treinar as jogadas e você vai ver que elas vão saindo automaticamente. Ficou fácil? Ficou bem clara essa aula para vocês? Espero que vocês tenham gostado e voltamos daqui uns dias com mais um pouquinho desse conteúdo.